Aleluia, Pai. Te louvamos, Senhor, te engrandecemos por tudo aquilo que o Senhor é. Pai, nessa noite, que o teu Espírito Santo, ó Pai, tem liberdade aqui neste lugar, Senhor, para fazer conforme o Senhor quer, Pai. Deus, que o teu Espírito, Senhor, se manifeste de uma forma sobrenatural, Pai. Porque nós somos daqueles que creem, ó Pai. Nós cremos numa noite gloriosa. Numa noite, Senhor, onde sinais e maravilhas acontecerão. Porque a tua palavra nos garante isso. Os teus sinais seguiriam aqueles que crescem, ó Pai. Nós cremos em Ti, cremos na Tua palavra, Senhor. Cremos no Teu mover, ó Pai. Cremos na Tua unção sendo derramada, ó Pai, de uma forma sobrenatural, ó Pai. Cremos no mover espiritual aqui, Senhor, porque somos seres espirituais. E as coisas espirituais, Senhor, se discernem em espírito, Senhor. Pai, no nome de Jesus, ó Pai. Que o Senhor possa falar grandemente aos nossos corações, que as nossas mentes possam estar ligadas ao trono da Tua glória, Senhor. Que não haja pensamentos, ó Pai, aqui, contrários à Tua palavra, Senhor. Contrário àquilo que o Senhor diz, ó Pai. Deus, nós repreendemos, ó Pai, toda artimanha de Satanás. Pai, aqui não há lugar, Senhor, para Satanás agir, ó Pai, no nome de Jesus. Somente o Teu Espírito tem liberdade, ó Pai, aqui nesta noite, neste lugar, em nossas vidas, Senhor. Pai, muito obrigado pela Tua palavra, Senhor, que já foi liberada, ó Pai. E nós a recebemos, ó Pai, num bom depósito, Pai. Obrigado, Jesus, porque o Senhor, ó Pai, é um Pai bondoso, um Pai zeloso, um Pai que cuida de nós em todos os detalhes. Obrigado, Pai, porque somos a Tua igreja triunfante, somos a nação santa, somos o sacerdócio real. E em Ti, Senhor, nós temos convicção disso, ó Pai, que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor. Obrigado, Senhor, pelos Teus filhos que já chegaram aqui. Obrigado por aqueles que chegarão até aqui neste lugar para Te adorar e render ações de graças ao Teu santo nome, Jesus. Tens liberdade aqui, Espírito Santo. Faça como queres, Senhor. Somos Teus. As nossas vidas são Tuas, Pai. Obrigado por tudo que o Senhor fará aqui nesta noite. No nome de Jesus. Aleluia. Aleluia. Você está empolgado, irmão, nessa noite? Aleluia. Eu estou empolgada. Porque o Senhor vai testificar nos nossos corações a Sua palavra. Aleluia. Tudo depende da nossa expectativa. Amém? Aleluia. Vamos cantar uma música nova. Eu queria que você ensaiasse juntamente conosco. Aleluia. Pode colocar a letra aqui para mim, por favor. Não caminhamos. Vamos cantar todos juntos. Amém? Somos o povo da fé. Aleluia. Aleluia. Vivemos por aquilo que nós cremos. Não somos direcionados pelo mundo e nem pelas circunstâncias. Somos direcionados pela palavra do Senhor. E nada vai tirar essa convicção do nosso coração. Aleluia. Não caminhamos pelo que vemos. O que nos move é o que nós cremos. Nação santa, somos a igreja. Vivemos por fé. Estamos de pé. Mais uma vez. Não caminhamos pelo que vemos. O que nos move é o que nós cremos. Nação santa, somos a igreja. Vivemos por fé. Estamos de pé. Amém, queridos? Nada pode parar a igreja do Senhor. Amém? Aleluia. Pressionados
mas não desanimados, perplexos, mas não desesperados. Estamos de pé, seguidos, mas não abandonados, abatidos, não destruídos. Estamos de pé, não caminhamos pelo que vemos, o que nos move é o que nós temos. Nação Santa, somos a igreja, vivemos por fé, estamos de pé. Aleluia! Nada vai parar a igreja do Senhor, amém? Aleluia! Aleluia! Perseguidos, não abandonados, abatidos, mas não destruídos. Estamos de pé, não caminhamos pelo que vemos, o que nos move é o que nós cremos. Nação Santa, somos a igreja, vivemos por fé, estamos de pé. Aleluia, nada pode parar a igreja triunfante do Senhor, nada vai parar a igreja. Aleluia, aleluia. Nada vai parar a igreja, nada vai parar a igreja. A perseguição não parou a igreja, o Coliseu não parou a igreja, os leões não pararam a igreja do Senhor. O inferno não pode prevalecer, vamos avançar, não vamos parar de crescer. Ninguém pode parar a igreja do Senhor. A perseguição não parou a igreja, o Coliseu não parou a igreja, os leões não pararam a igreja do Senhor. O inferno não pode prevalecer, vamos avançar, não vamos parar de crescer. Ninguém pode parar a igreja do Senhor. A perseguição não parou a igreja. A perseguição não parou a igreja, o Coliseu não parou a igreja, os leões não pararam a igreja do Senhor. Você pode declarar isso? O inferno não pode prevalecer, vamos avançar, não vamos parar de crescer. Ninguém pode parar a igreja do Senhor. Não caminhamos pelo que vemos, o que nos move é o que nós temos. Nação Santa, somos a igreja, vivemos por fé, estamos de pé, não caminhamos pelo que vemos, o que nos move é o que nós cremos. Nação Santa, somos a igreja, vivemos por fé, estamos de pé. Perseguição não
parou a igreja. O Coliseu não parou a igreja. Os leões não pararam a igreja do Senhor. O inferno não pode prevalecer. Vamos avançar, não vamos parar de crescer. Ninguém pode parar a igreja do Senhor. Perseguição parou a igreja. O Coliseu parou a igreja. Os leões não pararam a igreja do Senhor. O inferno não pode prevalecer. Vamos avançar, não vamos parar de crescer. Ninguém pode parar a igreja do Senhor. Não caminhamos pelo que vemos. O que nos move é o que nós temos. Nação Santa, somos a igreja, vivemos por fé, estamos de pé. Aleluia! Nada pode parar a igreja do Senhor, amém? Aleluia! Podemos até ser pressionados, querido, mas nós não vamos desanimar. Podemos estar abatidos, mas nada vai nos destruir. Aleluia, nosso Pai é bom. O nosso Pai é bom. O nosso Pai é bom. E Ele sempre nos dá o escape, sempre. Aleluia. O meu Pai tem olhos como luz de fogo, e a sua voz é como a de um trovão. E o meu Pai, a própria força, nunca é vencido. Ele é Pai de órfãos. Seu banquete está posto para quem o recebe, e o caminho é estreito, mas a porta está aberta, e Ele guia todos os meus passos. Ele é Pai de amor. Meu Pai é bom, 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 Pai é bom. Meu Pai é bom. O meu Pai tem olhos como luz de fogo, e a sua voz é como a de um trovão. E o meu Pai, a própria força, nunca é vencido. Ele é Pai de órfãos. Seu banquete está posto para quem o recebe, e o caminho é estreito, mas a porta está aberta, e Ele guia todos os teus passos. Ele é Pai de amor.
sua glória, derrama o seu povo. Vem com sua glória, derrama o seu povo. Vem com sua glória, derrama o seu povo. O meu Pai é bom, o meu Pai é bom, o meu Pai é bom, o meu Pai é derramou seu amor em nossos corações. Ele é bom. Ele nos deu o direito de ser filhos de Deus. Ele é bom. Vem com sua glória. Vem com sua glória. Vem com sua glória. Vem com sua glória, derrama o seu vem com sua glória, derrama o seu vem com sua glória, derrama o seu vem com sua glória, vem com sua glória, derrama o seu diga isso pra ele, vem com sua glória. Vem com sua glória, mais de ti, derrama o seu fogo, sua glória, vem com sua glória, derrama o seu fogo. Vem com sua o meu Pai é bom, o meu Pai é bom, o meu Pai é bom, o meu Pai é bom. Ele é bom, Ele é bom. O meu Pai é bom. Aleluia. Ele é bom. Ele é bom e a sua bondade dura para sempre. Glória a Deus, aleluia. Que Pai bom, que Pai maravilhoso, né, irmãos? Ó Deus, obrigado, Senhor, pela tua bondade, Pai. Obrigado, Senhor, pelo teu favor, Pai. Aleluia. Obrigado, ó Pai, por esta graça, Pai, que foi derramada, entregue a nós, Senhor. Ó Deus, isso e graça, Pai, a favor não merecido, Pai. E hoje, ó Pai, por causa desta graça, Senhor, estamos aqui de pé, te louvando, te glorificando, Senhor. Muito obrigado, ó Pai.
Obrigado, Pai, por essa convicção de fé. Ó Deus, porque hoje, Pai, sim, temos condições de ser chamados de teus filhos, Senhor. Ó Espírito Santo, obrigado, ó Pai. Obrigado por esta unção, Pai, que o Senhor está derramando neste lugar. Eu não sei, ó Pai, se todos conseguem sentir isso, ou se todos conseguem, Pai, compreender, Pai. Ó Deus, esta unção, Pai, que está, Pai, sobre este lugar, Senhor. Ó Deus amado, em nome de Jesus, Senhor. Ó Deus, esta unção, Pai, me faz lembrar lá em Atos, Pai, capítulo número 2, onde todos estavam reunidos no mesmo lugar e de repente, Pai, houve-se um vento dos quatro cantos, Senhor, e tua palavra diz que todos que estavam sobre aquele lugar, Pai, foram cheios do Espírito Santo, Senhor. Todos que estavam ali, Pai, a Bíblia diz que todos, o Senhor não olhou para a aparência, o Senhor, Pai, olhou para o coração que estava disponível, Senhor, e derramou, Pai, a tua glória sobre aquele lugar. Ó Deus, algo semelhante, Pai, está acontecendo aqui nessa noite, Pai. Se o Senhor encontrar em nós um coração arrependido, um coração, Pai, aquebrantado, o Senhor também vai derramar esta glória, Senhor. Ó Espírito Santo, obrigado, Senhor. Obrigado, ó Pai, pela tua palavra. Obrigado pelo teu louvor, que nós louvamos aqui a tua palavra, Senhor. É por isso que quando nós louvamos, nós sentimos essa graça, essa unção. Porque nós aqui louvamos, cantamos a tua palavra. Oh, aleluia. Eu não sei se você está em casa e está sentindo essa mesma unção. Mas nós estamos aqui extasiados por esta unção. E estamos aqui declarando que o nosso Pai é bom, que o nosso Pai é bom. Aleluia. Você, meu irmão, você é filho de um Pai bom. Aleluia. Você é filho, você é filha de um Pai bom. Aleluia. E além do seu Pai ser bom, Ele é o seu Pai, Ele é um Deus todo-poderoso, um Deus que tudo pode. Aleluia. E eu não sei o que você veio pedir essa noite, eu não sei o que você tem enfrentado esta semana, mas de uma coisa eu tenho certeza: você é filho de um Pai bom. Oh, aleluia, obrigado, Senhor. Obrigado pela tua bondade. Obrigado, muito obrigado, Ministério de Música. Aleluia, obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor, pela tua bondade, pela tua unção disponível neste lugar, Senhor. Aleluia. Os irmãos podem sentar. Glória a Deus. Irmãos, Deus é maravilhoso. Eu gostaria de pedir o Mateus para botar ali de novo ali aquela letra da primeira música, Mateus. A música nova. E essa música tem a ver com o que nós vamos falar essa noite, amém? Glória a Deus. Deus é bom, meus irmãos. Aleluia. Enquanto o Mateus vai preparando ali, já até colocou, você pode abrir comigo lá em Romanos. Romanos capítulo 4, a partir do versículo 17. Aleluia. Romanos 4, 17. Glória a Deus. Irmãos, antes de começar aqui a gente ler a palavra de Deus, eu gostaria que você repetisse comigo algo. Tudo é possível ao que crê. Amém? Vamos repetir novamente? Tudo é possível ao que crê. Amém? E olha só que letra dessa música. Ó. Não sei se você está conseguindo ler aí de trás, ou você que está em casa, diz assim: não caminhamos pelo que vemos. O que nos move é o que nós... O que nós somos, irmãos? Nação, somos a... E vivemos por... E por isso estamos... Glória, vocês conseguem compreender isso? Vamos ler novamente. Não caminhamos pelo que vemos. O que nos move é o que nós cremos. Somos a nação, somos a, vivemos por, e estamos... Passa a segunda estrofe aí, Mateus, por favor. Aleluia. Glória a Deus.
Olha só, irmãos, nós somos a igreja de Cristo, amém? Então diz aqui que a perseguição, ela não parou o Coliseu não parou a igreja. Os leões não pararam a igreja do Senhor. O inferno não pode prevalecer. Vamos o quê, irmãos? Vamos o quê? Não vamos parar de... Ninguém pode parar a igreja do Senhor. Amém? Aleluia. Irmãos, você consegue realmente ler isso ou tomar isso como posse para a sua vida? Aleluia. Irmãos, isso é só pela fé. Amém? O você tomar posse da palavra de Deus, o você tomar posse daquilo que você declara, exige fé de nós para que isso possa realmente se tornar uma verdade na nossa vida. Amém? A Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. E aqui, irmãos, é uma coisa maravilhosa, nós estamos na vontade, na vantagem, porque antes mesmo de a gente abrir a palavra de Deus, nós já estamos cantando, louvando e salmodiando a palavra do Senhor. Eu não sei se vocês ficam animados somente pelo ritmo, pela música, ou vocês conseguem se envolver com a letra que você está cantando. Porque quando você canta, quando você se envolve, você já está declarando que você é a igreja, que você é a nação santa, que você é mais do que vencedor e que o inferno não pode te parar. Aleluia. E quando eu diz ali o inferno, irmãos, você pode botar também aí os problemas, as dificuldades, as enfermidades. A Bíblia diz que tudo isso já foi vencido por Cristo na cruz do Calvário. E tudo aquilo que foi vencido por Cristo na cruz do Calvário, aleluia, hoje pertence a nós. Se ele venceu a doença, se ele venceu a miséria, se ele venceu todas as batalhas, a Bíblia diz, irmãos, que se ele venceu a doença, saúde é direito nosso. Se ele venceu a miséria, hoje, prosperidade, uma vida próspera é direito nosso. Se ele venceu as batalhas, hoje, paz pertence à igreja de Cristo. A igreja de Cristo hoje, nós, eu e você, não temos que andar em batalha, como o pastor falou aqui. Não temos que andar em guerra, hoje estamos vivendo em paz, porque Cristo conquistou essa paz para nós. É claro que só vamos alcançar isso, entender isso, se andarmos o quê? Pela fé. Porque se nós andarmos pelaquilo que nós estamos vendo, pelaquilo que nós estamos sentindo, nós vamos paralisar e vamos começar a recuar. E vamos invalidar aquilo que Jesus Cristo conquistou na cruz do Calvário para nós. Amém? Então vamos ler aqui, obrigado Mateus, em Romanos capítulo 4, versículo 17, que diz assim: como está escrito, por paz de muitas nações te constituí, perante aquele no qual creu, a saber, Deus, o qual vivifica os mortos e chama as coisas que não existem como já se fossem. O qual em esperança creu contra a esperança, que não seria. O qual em esperança creu contra a esperança, que seria feito pai de muitas nações, conforme o que lhe fora dito, assim será a tua descendência. E não enfraqueceu na fé, nem atentou para o seu próprio corpo já amortecido, pois já era de quase 100 anos, nem tampouco para o amortecimento do ventre de Sara. E não duvidou da promessa de Deus por credulidade, mas foi fortificado na fé, dando glória a Deus. E estando certíssimo de que o que lhe tinha prometido também era poderoso para o fazer cumprir. Irmãos, que maravilhosa fé é essa fé de Abraão. Abraão aqui, a gente conhece a história de Abraão, que Abraão, foi chamado lá para uma terra distante, uma terra a qual ele não conhecia. Amém? E Deus ali fez uma grande promessa para Abraão. E eu queria até já simplificar isso. Eu gostaria aqui de que você atentasse para algo que nós lemos aqui no final. Amém? E estando certíssimo de que quem tinha feito a promessa era poderoso para fazer cumprir. Quem fez a promessa para Abraão, irmãos? Fala comigo, Deus. Amém? Abraão estava certíssimo
que aquele que fez a promessa para ele era poderoso para cumprir aquela promessa. Amém? Sabe qual foi o segredo de Abraão, irmãos? É que ele acreditava em duas coisas específicas. Que Deus era capaz de cumprir a promessa e que Deus queria cumprir a promessa. Você consegue me compreender? Abraão, ele cria que Deus, ele era capaz de cumprir, ou seja, ele era poderoso, ele tinha condições de cumprir aquela promessa e que Deus também queria cumprir aquela promessa. Se nós formos pegar essa base aqui, né, e formos ler um pouco a palavra de Deus, você vai ver lá na Bíblia, lá na frente, no Novo Testamento, né, um homem leproso se aproximando de Deus e fazendo o seguinte questionamento a Deus: Senhor, se tu queres, pode fazer-me limpo? Aquele homem, aleluia, sabia que Deus era poderoso para tornar ele limpo. Aquele homem sabia que Jesus era o Messias, tinha todo o poder, mas aquele homem não sabia se era a vontade de Jesus tornar ele limpo. Ou seja, ele quebrou aqui um princípio. Ele sabia que Jesus era capaz, mas ele não compreendia qual era a vontade de Jesus na vida dele. Mas eu e você, igreja do Senhor, entendemos que a vontade de Cristo é boa, agradável e perfeita. Claro que é a vontade de Jesus de curar, de libertar, de salvar, de nos abençoar. Claro que é a vontade de Cristo. E lá na frente, a gente vê também, agora, o outro exemplo aqui. O primeiro aqui era um homem que não sabia a vontade de Deus, sabia que Jesus era poderoso, sabia que ele tinha poder para curá-lo, mas ele não sabia que Jesus, a vontade de Jesus. E lá na frente a gente vai ver um homem também que tinha ali um filho endemoniado, e ele ali fica preocupado, porque diz a Bíblia que os discípulos oraram por aquele filho, né, endemoniado, e o espírito ruim ali, o demônio, não pôde sair daquele jovem. E aquele pai ficou muito decepcionado, e chegou até Jesus e falou: Senhor, os teus discípulos não puderam curar ou expulsar ou libertar o meu filho. Ou seja, ele não compreendia que quem estava perto dele era Jesus e que tinha o poder, a condições de libertar o seu filho. Então nós vemos aqui, irmãos, dois exemplos para que a gente possa ter as promessas de Deus se cumprindo na nossa vida. Primeiro é entender que Jesus, que Deus, Ele é capaz de fazer todas as coisas na nossa vida. E o segundo, que é a vontade dEle fazer todas as coisas na nossa vida. Independente se essas coisas já estão acontecendo ou não, já é a vontade de Deus. Eu notei um negócio aqui interessante, ó. Não podemos apenas acreditar que Deus é capaz, assim como não podemos acreditar somente que Deus está disposto a agir em nosso favor. Devemos, portanto, crer em ambos os princípios ao mesmo tempo. Aí, irmãos, eu estava pensando, e até meditando naquela apostila lá do Rema, né, a respeito de fé, e ali ele deu um exemplo muito maravilhoso. Ele deu um exemplo aqui a respeito disso para a gente poder entender, um exemplo natural. Ele diz a respeito de um homem que tem uma condições muito boa, né? Um homem que tem muito dinheiro, um homem rico, né? Ele tem condições, mas de repente ele não tem vontade de ofertar. Ele não tem vontade de dizimar, ele tem todas as condições, né? Ele é uma pessoa bem-sucedida, mas simplesmente ele não tem vontade de dizimar, de ofertar, né? Ou no ministério, ou na vida do pastor. Ele tem condições, mas ele não tem vontade. Por outro lado, aquela pessoa que não tem condição nenhuma de ofertar, de dizimar, mas ela tem vontade de fazer isso. Isso arde no coração dela. Ou seja, uma pessoa que tem condições e não faz, e a outra que não tem condições e tem a vontade de fazer. E a gente olhando isso, a gente vê em Jesus e em Deus, que além dele ter vontade, ele tem toda a capacidade de fazer todas as coisas. Graças a Deus por isso que nós temos um Pai que é bom, aleluia, que além dele ter todo o poder, todas as condições de suprir nossas necessidades, ele também tem vontade de nos alegrar, tem vontade de suprir todas as nossas necessidades. Agora, o que eu tenho que fazer como filho de Deus é continuar o quê? Acreditando nesse Deus poderoso. É acreditar realmente que o inferno não pode nos parar. A gente leu aqui a respeito de Abraão, meu irmão.
nos dando um exemplo de como fazer para que a promessa se cumpra na nossa vida. Eu vou te falar um segredo nessa noite. Tudo que Jesus tinha para fazer para que a promessa se cumprisse, ele já fez. A Bíblia diz algo a nosso respeito, irmãos. E eu queria que você prestasse atenção nisso. Você que está cochilando, acorde, por favor, para que você não perca isso. A Bíblia diz que nós já fomos abençoados com toda sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais. Nós já fomos abençoados, nós não seremos abençoados. Nós já fomos abençoados, não com uma nem duas, mas com todas as sortes de bênçãos espirituais, irmãos. E estão aonde isso? Nas regiões celestiais. Essas bênçãos que nós tantos almejamos, né? Esse milagre que nós tanto almejamos, está onde? Nas regiões celestiais. Já foi conquistado para nós, já nos pertence, mas está nas regiões celestiais. Como eu vou atrair isso até a mim? Eu vou começar a declarar tudo aquilo, como eu falei, que foi conquistado por Jesus. Todas essas bênçãos que estão nas regiões celestiais, eu vou começar a declarar, vou começar a examinar a Escritura, viver essa palavra, e eu vou atrair essas bênçãos até a mim. Afinal de contas, elas já me pertencem e elas já te pertencem, meu irmão. De repente, hoje, eu e você não estamos desfrutando dessas bênçãos, mas não é culpa de Deus, não é culpa de Jesus. De repente, eu ainda que estou travado em alguma área da minha vida, mas essa noite, pela fé, e nós vamos declarar, e isso que estava travado vai começar a destravar a nossa vida. Eu não dependo mais de sacrificar nada para que essas bênçãos me alcancem. A Bíblia diz que eu tenho que me manter na posição. Para que as bênçãos me alcancem, irmãos, eu tenho que crer realmente que Jesus é o Filho de Deus. Eu tenho que praticar essa palavra para que essas bênçãos possam me alcançar. Às vezes, irmãos, e isso é pela fé, às vezes nós como humano que ainda somos, que um dia isso vai mudar, amém? Nós que ainda estamos nesse corpo físico ilimitado ainda aqui, as coisas desse mundo, o nosso corpo sim, mas nosso espírito não. Às vezes a gente olha para uma pessoa bem-sucedida e a gente acha que aquela pessoa é bem-sucedida porque ela tem muita fé. Isso não tem nada a ver com fé, meu irmão. O você ser bem-sucedido ou não tem nada a ver com fé. Porque quando eu olho para a palavra de Deus, lá em Hebreus capítulo 11, eu vejo os verdadeiros heróis da fé. Diz um relato lá a respeito dos heróis da fé. Mas eu gostaria de destacar apenas um. A gente já falou aqui sobre Abraão, está lá. Mas eu gostaria de destacar a vida de Moisés. Aí é onde eu falo que fé não tem nada a ver com ser bem-sucedido, com ter dinheiro ou não. Isso não tem nada a ver. Você vê Moisés ali que foi tido como um dos heróis da fé. E Moisés largando todas as riquezas do Egito para cumprir a vontade de Deus na vida dele. Ele era um príncipe, tinha toda a mordomia, mas um dia ele entendeu, irmãos, e a Bíblia diz que ele conseguiu enxergar o que estava além dos olhos dele. Ele conseguiu entender, irmãos, que toda aquela riqueza do Egito iria perecer aqui nessa terra, mas aquilo que ele estava largando mão iria levá-lo a algo celestial, a algo eterno, e isso não tem riqueza nenhuma que compra, Leandro. Algo eterno, a riqueza, dinheiro, nada compra isso. Agora, nossa fé vai nos fazer ter uma eternidade maravilhosa. A Bíblia vem relatando a respeito de Moisés, a respeito de Abraão, a respeito de Enoque, a respeito de Josué, a respeito de Caleb, e vai ali listando vários heróis da fé, e ele fala que esses homens eram tão bons, esses homens eram tão maravilhosos, que a terra não tem nem condições de ter esses homens habitando nela. E fala mais lá na frente, fala que todos eles viveram pela fé fielmente. Não largaram a fé de jeito nenhum, mas que viram a promessa apenas de longe. Porque eles sabiam que tinha algo superior a essas promessas aguardando eles. Sabe, eu começo a entender aqui, irmãos, que de repente, aleluia, nem todos os meus sonhos vão serem cumpridos aqui nessa terra. Mas de uma coisa eu tenho certeza, e é isso que me mantém de pé, que tem algo maior do que os meus sonhos aguardando por mim. Aleluia. A gente almeja tantas coisas aqui na terra.
E às vezes a gente fica tão preso às coisas materiais que a gente esquece que tem algo maior do que tudo isso nos aguardando. E isso já é motivo para eu glorificar de pé. Aleluia. Isso já é motivo para eu não desanimar. Isso é motivo para eu continuar avançando. Por quê? Porque algo maravilhoso e eterno tem me aguardado, meu irmão. Só que, infelizmente, às vezes eu estou preso nas coisas aqui materiais. E as coisas, às vezes, não acontecem e eu fico desanimado. A minha fé começa a ser, sabe, começa a esfriar. Por quê? Porque algo que está no meu coração ainda não aconteceu. É claro que a vontade de Deus nos prosperar. É claro que a vontade de Deus realizar os nossos sonhos. Irmãos, mas tem coisas maravilhosas nos aguardando lá no céu, sabe, onde Jesus foi lá preparar para a gente. Mas fique tranquilo, nós vamos ter uma boa vida nessa terra aqui sim. Há uma promessa de Deus para a gente terrena aqui sim. Fique tranquilo. A Bíblia diz que as promessas de Deus, irmãos, para aqueles que realmente confiam nele, são para essa vida e para a vida vindoura. Aleluia. São para esta vida e para a vida vindoura. Eu queria dar outro exemplo de um homem de fé, José. José teve um sonho. Lá no livro de Êxodo, de Gênesis, vai falar a respeito disso. A respeito do sonho de José. Né, lá do meio para o final. E você vai ver que José teve um sonho. Aleluia. E este sonho se cumpriu na vida de José fielmente. Né? Ele foi governador do Egito. As pessoas se dobraram perante ele ali, inclusive seus irmãos e seus pais se dobraram perante ele. Se cumpriu isso na vida de José? Se cumpriu, mas foi de imediato. Demoraram-se 13 anos, meu irmão, para essa promessa se cumprir. Nesse intervalo, até a promessa se cumprir, José foi caluniado, vendido como escravo, enfrentou lá o cárcere. Só que, mesmo no cárcere, aonde ele estava, ele prosperava porque Deus era com ele. Se de repente fosse, você não, porque você tem fé, mas de repente eu, depois daquele sonho, achar que Deus não era comigo. Depois daquele sonho ali e nada daquilo acontecia, 13 anos demorando, de repente eu ia achar que aquele sonho era coisa da minha cabeça, mas José não. A Bíblia diz que José, ele perseverou. José, ele continuou crendo que Deus era com ele e por isso ele se manteve fiel. Mesmo passando 3 anos para que a promessa se cumprisse, José foi fiel e o sonho dele, todas as promessas que Deus tinha para a vida dele se cumpriram. Por quê? Porque ele se manteve fiel, meu irmão. Convicto em quem dera aquele sonho para ele. Eu vou te fazer uma pergunta aqui, eu já sei a resposta, mas eu quero mexer com você. Quem crê aqui que tem uma promessa de Deus? Amém? Você crê que tem uma promessa de Deus para a sua vida aqui nessa terra ainda? Você crê nisso? Você crê que Deus tem coisas maravilhosas ainda para acontecer na sua vida? Você crê que não é tarde demais para o milagre acontecer na sua vida? Você crê que você pode realizar os seus sonhos ainda nessa terra aqui ainda? Você crê nisso fielmente? Então continue perseverando, meu irmão. Não é porque não aconteceu ainda que você vai desistir. Não, pelo contrário, continue perseverando. Faça como Abraão fez. Não levou em consideração o seu corpo amortecido. Pelo contrário, ele deu glória a Deus. E isso lhe foi imputado por justiça. Por quê? Porque mesmo ele olhando para o seu corpo amortecido, mesmo no natural aquilo sendo coisa impossível, ele glorificou a Deus. Outros, de repente, iriam falar, Senhor, mas você não entende a minha condição física. Mas Deus não tem, aleluia. E, sabe, irmãos, Deus não vê nossas condições físicas, nem financeiras. Deus vê nossas condições aqui, o nosso interior. Ele olhou o coração de Abraão e ele falou, com esse eu posso contar. E levou lá Abraão, com quase 100 anos, ele fez uma grande promessa. Outro poderia falar, Senhor, escolhe alguém mais jovem. Escolhe o meu sobrinho lá que tem mais vigor do que eu. A sua esposa é viril, tem um ventre, sabe, legal para fazer isso. Mas Deus faz as coisas loucas mesmo para confundir as sábias, meu irmão. É por isso que está escrito ali, naquele louvor que nós cantamos, e a palavra de Deus diz que nós não andamos pelaquilo que vemos ou sentimos, nós andamos pelaquilo que nós cremos. Porque se a gente for andar
e confiar naquilo que nós estamos vendo hoje, nós vamos desistir e ficar pelo meio do caminho. Mas a igreja de Cristo tem uma promessa, meu irmão. E nós fazemos parte dessa igreja. Uma promessa de reinado nessa terra. Uma promessa, sabe, de avançar. Uma promessa de uma igreja triunfante. E nós somos essa igreja hoje triunfante. Uma igreja que foi levantada nos últimos dias para fazer a diferença aqui nessa terra. Agora, como nós vamos reagir a essas pressões? Como nós vamos reagir a essas pressões? Nós vamos desanimar, vamos murmurar, ou vamos fazer como Abraão, glorificar a Deus. Isso vai fazer toda a diferença lá no final. Amém? Aleluia. Foi assim com Moisés. Quantos anos se demorou para que a promessa se cumprisse, né? E a Bíblia diz que ele ainda olhou de longe. O Senhor chamou Moisés lá para liderar um povo. Aleluia, para alcançar uma terra prometida, nós conhecemos essa palavra. E Moisés foi lá, perseverou até o final, levou o povo, passou por grandes provações, não por causa dele, mas por causa do povo, mas ele não desistiu. E quando ele estava próximo para alcançar a terra, Deus falou, até aqui você vai, Moisés. E o outro poderia ter ficado triste, chorado, desanimado, mas Moisés entendeu, pastora, que ele não ia pisar o seu pé na terra aqui, ó, terrena, mas o seu pé estava na terra celestial. Algo maior do que Canaã estava preparado para Moisés, porque ele foi fiel, meu irmão. Porque ele não desistiu. E com seus olhos ele olhou lá Canaã, ele poderia falar, meu Senhor, mas está tão pertinho. Mas ele entendeu que tinha algo superior àquilo esperando para ele. Algo incorruptível esperando para ele. Preparado para ele e esperando por ele também. E nessa noite o Espírito Santo de Deus está aqui, irmão, falando conosco para que a gente possa realmente viver essa palavra. A gente cantou aqui, que louvor abençoado, meu Deus do céu. A gente estava aqui um pouco sem ritmo, a gente não conhecia a letra, não conhecia o ritmo, a música, mas quando a gente começou a cantar, a declarar aquilo que estava falando nesse louvor, você começou ali a ouvir o pessoal dançando, se animando, se emocionando. E isso não tem que ser algo só quando está aqui na igreja, algo só quando nós nos reunimos, não, porque isso que está escrito aqui nos pertence, independente de onde nós estivermos. Independente do que nós estejamos passando, irmãos, tudo aquilo ali nos pertence. Agora eu tenho que colocar isso em prática. Não é verdade? É igual a você, eu vou profetizar aqui sobre a sua vida agora. É você conseguir conquistar a casa dos seus sonhos, ou conseguir conquistar o carro dos seus sonhos, né? E ficar lá e você não tomar posse disso. Vamos dizer o carro, primeiro. Você sempre sonhou com aquele carro maravilhoso, lindo, não sei, um SUV, um conversível, 4x4, diesel, gasolina, gás, sei lá. O carro dos seus sonhos. Está lá na sua garagem. Você tirou essa habilitação, ele está abastecido. Você sabe dirigir, mas você não abre, não entra, não toma posse, não usufrui daquilo que é seu. Está lá, está no seu nome, quitado para você, meu irmão. Segura, está segurado, 3 anos segurado, o IPVA pago, todas as revisões pagas, tudo é seu. Foi uma bênção maravilhosa. Está lá, te pertence, mas você não usufrui, não toma posse, só observa. O que tem isso? Para que valeu isso? Não é verdade? É seu, mas você não usufrui. E que valor tem isso? Mesma coisa são as promessas de Deus na nossa vida, já nos pertencem. Eu tenho que, sabe, começar a me alegrar com isso. Mesmo que meus olhos não estejam vendo, já me pertence, meu irmão. Agora eu começar a atrair, declarando com fé, é isso que está no mundo celestial para o mundo terreno. Isso às vezes fica difícil de compreender. Nós só vamos compreender se for pela fé mesmo. Foi como Deus deu exemplo como assim, nos ensinou como fazer. Deus lá, né? Pairando lá, a Bíblia diz que o Espírito pairava lá, e a terra era sem forma e vazia. O que aconteceu? Ele começou a declarar coisas, e coisas foram o quê? Acontecendo. Ele nos ensinou como fazer, como ser bem sucedido, como ter resultado. É o quê? É você declarar aquilo, mas declarar com confiança. Não adianta eu declarar duvidando, porque isso até é pecado. Se eu declaro algo que eu não creio, isso é pecado.
É declarar realmente com confiança, porque afinal de contas, Ele pode fazer e Ele quer fazer na nossa vida. Foi isso que Abraão entendeu. É você agora dito, calma, você foi lá, você viu, você pisou na terra. Foi como os homens fizeram lá em Canaã, pisaram, depois eles conquistaram. E não foram todos que conquistaram, não. A maioria que pisou lá, que viu, que espiou, não chegou. Por quê? Porque murmurou e achou que não tinha condições de assumir. A gente vê lá em Números, a gente vai ver a respeito disso. Os espias foram lá espiar Canaã. Viram que a terra era boa, que a terra manava leite e mel, que os frutos eram maravilhosos, que era tudo aquilo que Deus falou para eles e prometeu para eles. Só que quando eles olharam a cidade forte, os muros e os gigantes, o que eles fizeram? Não temos condições. Moisés, não dá, os gigantes são muito fortes, nós somos como os gafanhotos perante eles, os muros são altos, Moisés não tem condições. Além deles estarem desanimados, desacreditados, ainda infamaram o povo. Mas a Bíblia diz a respeito de 2 homens que estavam ali, irmãos, Josué e Calebe, que viram os mesmos gigantes, que viram os mesmos muros, mas trouxeram um relatório diferente. Por quê? Porque eles confiaram no Deus que fez a promessa, pastor. E Josué fala uma coisa maravilhosa, ele fala assim, ó, se o Senhor se agradar de nós, aleluia, Ele nos dará essa terra que mana leite e mel. Olha o segredo, irmãos, olha o que Deus está falando conosco. Se o Senhor se agradar de nós, Ele nos dará essa terra ao qual Ele prometera. E como Deus vai se agradar de nós? Eu agindo em fé, a Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Quer agradar a Deus? Viva por fé, fale fé, vive essa fé, irmãos, ande por fé. Aí você vai agradar a Deus e você vai ver que aquilo que era impossível aos seus olhos vão começar a se tornar possível. Afinal de contas, a Bíblia diz que tudo é possível ao que crê. Aquele que não crê vai receber o relatório lá do corretor e vai falar, realmente não tem condição de eu comprar isso. Realmente não tem condição de eu possuir isso. Realmente isso não vai passar dos meus sonhos, irmãos. Mas a Bíblia diz, irmãos, que tudo é possível ao que crê. Deus, quando olha para nós, não olha para condições financeiras, Ele olha para aquilo que está além disso. E nós temos que fazer como Abraão ele fez, irmãos. Não levar em consideração as coisas naturais aqui, mas levar em consideração aquilo que Deus prometeu para ele. E nós estamos, bem mais na vantagem que Abraão. Muito além disso. Nós temos algo que Abraão não tinha naquela época, que era o Espírito Santo por dentro. Ele semeou algo lá na frente para que nós hoje pudéssemos colher aqui na terra. Muitos, irmãos, olha só, muitos plantaram lá atrás e hoje a igreja está colhendo aqui na terra. Profetas plantaram lá, profetizaram e hoje nós estamos usufruindo daquilo que eles fizeram lá atrás. O mistério que estava oculto hoje tem sido revelado para a igreja do Senhor. Esse poder, essa autoridade que habita dentro de nós, irmãos. Homens poderosíssimos, reis, sacerdotes, profetas, almejaram e não tiveram. Isso foi dado para a igreja do Senhor. O pisar em espinhos e escorpiões, o profetizar em nome de Cristo, o curar enfermos. Sabe, isso foi entregue para a igreja, essa autoridade foi entregue para nós. E o que eu vou fazer com essa autoridade? É a mesma coisa que eu ter o carro lá, dos meus sonhos e não usufruir. Usufrua dessa autoridade, usufrua desse direito de filho, meu irmão. Lembra lá o que o pai falou com o filho pródigo? Às vezes, eu queria levar lá para o finalzinho dessa passagem. Às vezes a gente está igual o filho pródigo quando volta. Senhor, eu não tenho condições de ser chamado teu filho, mas faça-me como um dos teus empregados. Irmãos, quem é filho não vai deixar de ser filho nunca. O filho pródigo, quando volta para a casa do pai, e eu até me emociono com isso, ele chega lá, Senhor, faça-me como um dos teus empregados. O pai falou, negativo. Trazei depressa a melhor roupa e colocai nele. Trazer uma sandália, trazer anel, ele tem que se vestir como filho. Vamos comemorar, porque se meu filho estava morto e reviveu, tinha se perdido e foi achado. Irmãos, de repente, pelo meio do caminho, a gente se sente um pródigo, um bastardo, mas nós não somos bastardos não, irmãos. Somos filhos legítimos de Deus. Jesus nos
através da cruz, Ele nos deu essa condição de hoje sermos chamados filhos de Deus. Não se olhe como um bastardo ou como um pródigo, você é filho legítimo de Deus. Você tem direito a sentar na mesa. Você não tem que ficar comendo as migalhinhas que caem da... Não, você tem direito a se assentar na mesa com o rei. A gente que às vezes não se acha digno disso. Por quê? Porque nos falta fé, nos falta ousadia para declarar isso. Às vezes as nossas condições naturais, sabe, não nos deixa ver que nós somos filhos de Deus, que nós temos direito a essa herança. Às vezes o que nós estamos passando hoje, os problemas às vezes, sabe, diz tudo ao contrário ao meu respeito, sabe, contrário ao que a Bíblia diz ao meu respeito. Mas é por isso que, graças a Deus, irmãos, que eu não preciso dar ouvido a nada disso. Eu tenho que levar em consideração aquilo que a Bíblia diz ao meu respeito. A gente fala sobre isso. Que nós temos, somos e podemos aquilo que a Bíblia diz ao nosso respeito. E isso, infelizmente, muitos não conseguem entender. Por quê? Por falta de fé, por incredulidade, porque só acreditam naquilo que estão vendo e sentindo. Irmãos, fé não é emoção. A fé não tem nada a ver com nossos sentidos, sabe? Naquilo que eu toco, naquilo que eu sinto, isso não quer dizer nada. Fé tem a ver com aquilo que eu creio realmente. Eu vou te dizer uma coisa aqui, a Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Estava meditando nisso hoje, e Deus me fez lembrar lá naquela palavra que diz em Ezequiel, né, que Deus diz que tiraria o coração de pedra e colocaria um coração de carne. Não é verdade? Aquele que começou a boa obra, ele é fiel para cumprir essa obra. E não foi o homem que começou a obra, foi Deus, meu irmão. Amém? Fique com essa palavra, declare essa palavra, viva essa palavra, que você vai ver que você vai começar a reagir diferente. Vai começar a glorificar, sabe, mesmo quando não tem nada dando certo. Obrigado, Senhor, porque eu sei, Senhor, que eu não sou movido por aquilo que meus olhos veem. Eu não sou movido por aquilo que eu escuto, mas eu sou movido pela minha fé. Amém, meus irmãos? Vamos começar a viver isso, colocar isso em prática. Temos ouvido essa palavra, sabe? Isso tem enchido o nosso coração, mas vamos começar a colocar isso em prática. Eu não estou falando aqui, isso aqui não é uma palavra de auto... Sabe, isso é uma palavra para te levantar sim, mas é a palavra de Deus. Tudo que eu falei aqui, depois você examina na palavra. E se não estiver de acordo, você, por favor, me perdoe. Mas aquilo que eu falei está de acordo com a palavra, coloque isso em prática. Abraão, movido por uma voz, pastor. Deus não apareceu para ele como fez por Moisés. Abraão ouviu a voz de Deus, pastor. E identificou algo, sabe? Ele falou, opa, quem está me fazendo a promessa é Deus. Aquele que fez a promessa é poderoso para cumprir. Para a gente terminar, eu gostaria que você se colocasse de pé. Eu fico ali, sabe, igual Jó lá, na sua angústia. Perdeu tudo, estava leproso. A mulher murmurando na cabeça dele. Mandando ele amaldiçoar a Deus e morrer. Mesmo assim, Jó lá naquela decadência, ele conseguiu achar força, olhar para o céu e falou assim, ó, mas eu sei que o meu Redentor, ele vive. Aleluia. Ele teve condições, irmãos, sabe, de lembrar. Ele vivenciou tudo aquilo ali. Ele não murmurou. Foi até o final. Deus restituiu tudo na vida dele. E ele declarou uma das palavras mais poderosas que diz a Bíblia. Eu conhecia só de ouvir falar. Mas agora eu conheço a Deus realmente, face a face. Meu Deus do céu. Né? Quando a gente lá, novo, convertido, a gente ouve falar de Jesus, pessoas nos evangelizam, a gente vem para a casa de Deus e aceita Jesus, a gente conhece só de ouvir falar. Mas quando você começa a examinar a Escritura, você se encontra dentro da Escritura. É como Jesus lá, né? Se reconheceu assim, ó, hoje essa promessa se cumpriu, isso se cumpriu. A gente também começa a identificar a gente aqui, opa, isso aqui está falando de mim. Então, agora, eu estou me tornando íntimo de Deus, não só de ouvir falar, mas realmente ali, ó, como filho de Deus, conhecendo a Deus. E eu não preciso ver a Deus para entender quem Ele é.
Nem peça por isso, por enquanto. Amém? Gostaria que você pudesse realmente meditar nisso que foi dito essa noite. E adorasse ao Senhor realmente de espírito, em verdade. Aleluia. Obrigado, Senhor. Obrigado, ó Deus, pela tua palavra, Pai, que é viva e eficaz. Obrigado, Senhor, por mexer com o meu espírito nessa noite, ó Pai. Obrigado, Senhor. Aleluia, por me fazer lembrar que sou filho de Deus. Obrigado, Senhor, que mesmo que eu não esteja vendo, mesmo não esteja sentindo, o Senhor está se movendo, Senhor. Muito obrigado, Senhor. Obrigado, ó Pai, pelas tuas promessas. Obrigado, ó Pai, por não ter desistido de nós. Oh, santo, santo, santo é teu nome, Jesus. Aleluia, adora o Senhor, meu irmão. Deixa o Espírito Santo de Deus te mover essa noite. Não caminhamos pelo que vemos, o que nos move é o que nós cremos. Nação Santa, somos a igreja, vivemos por fé, estamos de pé. Não caminhamos pelo que vemos, o que nos move é o que nós temos. Nação Santa, somos a igreja, vivemos por fé, estamos de pé. Não caminhamos, não caminhamos pelo que vemos, o que nos move é o que nós cremos. Nação Santa, somos a igreja, vivemos por fé, estamos de pé. Graça e paz, igreja. A gente vai passar para o momento do ofertório, amém? Eu separei aqui um salmo muito conhecido, Salmo 1, que diz assim: Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. E aí a gente vai atentar para esse pedacinho do versículo que diz assim: Ele é como árvore plantada junto à corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto, e cuja folhagem não murcha, e tudo quanto ele faz será bem-sucedido. A palavra do Senhor nos ensina nessa noite que no tempo correto, no tempo certo, vai dar o fruto. Nós plantamos aqui nessa igreja com nossos dízimos, com as nossas ofertas, e no tempo certo, queridos, vai dar o seu fruto. Essa palavra realmente, essa música, muito falou ao nosso coração, porque é no tempo certo, nada vai parar a igreja do Senhor. Vai prosperar, e nós vamos ver o fruto, e todos nós vamos nos alegrar antes. Assim nós andamos em fé, amém? É no tempo certo, o fruto não vai nascer antes, mas nós podemos nos alegrar antes. Nós temos que esperar o fruto, amém? Vai acontecer, mas antes disso a gente está aqui se alegrando, amém? É profético, amém? Pai, muito obrigado, Senhor, porque no seu tempo, Pai, no tempo de Deus, Pai, tudo vai acontecer conforme as nossas orações, Pai.
Ô Senhor, queremos te render graças, queremos te dar o louvor, queremos te dar a glória, Pai. Porque nós confiamos e cremos no teu poder em movimentação, Pai. Ô, queremos declarar, Pai, que no tempo certo, tudo aquilo, Senhor, que nós plantamos com os nossos dízimos, com as nossas ofertas, Senhor, nós vamos colher um bom fruto, Pai. Frutos de justiça, frutos de amor. Oh, Pai, prosperidade financeira, Pai. Por que não, Senhor, prosperidade? Cremos sim, Pai, na tua prosperidade, Pai, reinando nesse lugar, Senhor. Oh, Pai, acrescentando a essa igreja, Pai, em nome de Jesus. E com isso, Pai, nós vamos nos alegrar antes, Pai, porque somos o povo da fé. Vamos ofertar com alegria, queridos? A perseguição parou a igreja, o Coliseu parou a igreja, os leões não pararam a igreja do Senhor. O inferno não pode prevalecer, vamos avançar, não vamos parar de crescer. Ninguém pode parar a igreja do Senhor. A perseguição não parou a igreja, o Coliseu não parou a igreja, os leões não pararam a igreja do Senhor. O inferno não pode prevalecer, vamos avançar, não vamos parar de crescer. Ninguém pode parar a igreja do Senhor. Aleluia. A gente vai passar agora para a agenda mensal de julho. Amém? Temos muita coisa boa. Aleluia. Se você quiser sentar. Dia 11 nós teremos Santa Ceia e Sexta da Fartura. Teremos uma grande festa. Amém? Vamos ceiar com os nossos irmãos e vamos trazer os alimentos para poder... A gente está doando as Sexta da Fartura. Às 18 horas estaremos reunidos aqui no templo. No dia 13, teremos discipulado do Grupo Jovem Triunfante às 20 horas. E os jovens, a partir de 13 anos, são nossos convidados. Amém? Contamos com vocês, jovens, a igreja. Amém? No dia 17, teremos culto de mulheres às 18 horas. As princesas do Senhor estarão reunidas para adorar o Senhor, mais uma vez. Amém? É o culto mensal das mulheres, um tempo precioso só para as mulheres. Amém? E no dia 20 teremos reunião do livro Em Busca de Timóteo às 20 horas. Vamos continuar buscando Timóteo, tem sido uma bênção, amém? Quem tem participado pode dar o testemunho. No dia 25 teremos um culto especial, é o culto do amigo. É uma grande oportunidade de você trazer o seu amigo. Celebraremos e estamos com expectativa, porque vai haver festa no céu, queridos. Creia e declare e não deixe de orar pelo seu amigo, amém? No dia 25, às 18 horas, estaremos aqui. No dia 27, teremos o discipulado do Grupo Jovem Triunfante, às 20 horas. E para fechar o mês com chave de ouro, teremos o nosso seminário de escatologia com o professor Bruno. As inscrições, ainda temos vagas, você pode me procurar para poder estar fazendo a sua inscrição. E no domingo, às 10 horas da manhã, temos turma de adoradores online com a professora, nossa mestre, pastora Jurema. Tem sido uma bênção, amém? Ah, já tem a matéria nova? Aleluia. Terminou uma disciplina, agora vai entrar com o fruto do Espírito. Crie expectativa para essa matéria, que é realmente uma bênção. Amém? Temos visitante? Não? Pastor, para finalizar. Glória a Deus, amém, irmãos? Os leões não podem parar a igreja do Senhor, amém? Ó Deus, que maravilha, Pai, entender isso. Nada pode parar a igreja do Senhor, Pai. Ó Deus, vamos continuar avançando, Pai, porque nós cremos nessa palavra e declaramos, ó Pai, que somos mais do que vencedores, ó Pai. Mais do que vencedores, Pai. A vitória é nossa. Se Deus é por nós, operando Deus, a vitória é nossa em nome de... A vitória é nossa em nome de... Meu irmão, vai em paz. Até domingo às 18 horas.
E disse uma coisa, hein? Nada pode parar a igreja do Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Perseguição parou a igreja, o Coliseu não parou a igreja, os leões não pararam